Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá, espero que você esteja bem, esteja se cuidando, lendo a Bíblia, numa devocional aí tranquila, legal. E aí hoje nós vamos estudar um livro que para mim está sendo um desafio, né? E um desafio bom, um desafio muito bom. Eu tive que pesquisar muita coisa, procurar muitas informações, imagens e uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente está ensinando, principalmente quando a gente está falando das questões da Bíblia. E aí hoje nós vamos estudar um livro, né? Que muita gente, né? Eu mesma já tive dificuldade até na própria leitura. E quando a gente passa a ver Levíticos, né? Como um manual, uma constituição, como se fossem regras de trânsito, como se fossem condutas, né? Placas de sinalização, mostrando o que fazer, né? Para aquele povo ali, aquela multidão de pessoas, aquele grande número de pessoas, né? A gente entende Levíticos, que é o que a gente vai estudar hoje, Levíticos. E aí eu te desafio a ler Levíticos com um olhar diferenciado. Mais uma vez fazer a leitura de Levíticos em algumas passagens, né? Em alguns versículos, e você vai entender por que Levíticos, né? E aí a gente tem que entender uma coisa: o nosso Deus é soberano, é onisciente, é onipresente. Muitas vezes, né, ele usa estratégias extremamente interessantes para lidar com seu povo. Ele tem que usar métodos pedagógicos. E aí a gente vai entender por que Levíticos. Por que Levíticos na Bíblia? É ensinar o povo, mostrar o povo daquela época, né? Nós vamos lembrar pessoas nômades, né? Caminhando ali no deserto com toda aquela cultura. Aí a gente vai ver Levítico de uma outra forma, de uma outra maneira, ok? Então vamos lá, vamos começar. O nosso texto-chave é Levítico 26, versículos 3 e 4, e diz o seguinte: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. Olha só que palavras interessantes aqui nesses dois versículos. Andar, guardar, chuva, tempo e fruto. Olha só que interessante. E aí é com esses dois versículos que nós vamos caminhar na aula de hoje sobre Levíticos. E aí nós vamos ver o seguinte: o livro de Levíticos, a gente vai ver, né, a questão de significados, mas aqui para nós a gente vai ver o seguinte: ele recebe o nome, né, devido à tribo de Levi. A gente vai ver que tem outras questões envolvidas, mas vamos pegar essa. Recebe o nome devido à tribo de Levi, da qual vinham todos os sacerdotes de Israel. Esse livro é basicamente um manual. Pensa que legal. Um manual dos sacerdotes, e no qual está registrado todas as regras, todas as leis, todos os rituais, né? É igual como se você fosse fazer uma receita. Você não tem que ter as instruções, né? É igual quando você estiver andando no trânsito, né? A gente não tem que observar ali as regras, né? Para uma boa conduta, a gente sair bem, para ter uma vida saudável. Aí a gente vai entender Levítico
dessa forma e dessa maneira. E nesse livro a gente vai observar que tem alguns personagens. Moisés, né? É o que escreve. Arão e Nadab e Abiú. E os levitas e os sacerdotes. Esses são os personagens. E é claro, Deus falando o tempo todo para Moisés. Deus falando, registra, fala com o povo precisa saber disso. Mas são esses os personagens. E a palavra-chave, o termo que vai aparecer várias vezes nesse livro, né, é santidade. Aliás, a gente tropeça em santidade. Tô brincando. A gente encontra a palavra santidade várias vezes. Santidade e santo. Centenas de vezes essas palavras, elas pulam no livro de Levítico. E aí nós vamos ver o seguinte, Levítico 11:45. Vamos lá? Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Olha o recadinho de Deus para aquele povo. Sede santos, porque eu sou santo. E aí nós vamos observar, né, que Levítico e Hebreus andam ali, ó, casadinhos, né? Lado a lado, pareados. Um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento. Eles se complementam. Muitas vezes o que a gente não entende lá, vem Hebreus e coloca as coisas, a gente fala, agora sim, né? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia como um todo, para a gente entender o texto e o contexto. E lá em Hebreus 12:14, olha o que vai falar lá. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha só como é que as coisas estão ali, ó, caminhando lado a lado. E essa palavra está aparecendo tantas vezes, essas palavras, santidade, santo. Vamos lá? Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, né? Porque é para eles que estava indo o recadinho, a mensagem, e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, nosso Deus, sou santo. Olha o recado que Deus estava mandando o tempo todo para o povo. Santificai-vos, buscai a santidade, eu sou santo. Vocês são meus filhos, você é o povo escolhido, vocês são um povo escolhido, vocês têm que ter minha identidade, vocês têm meu DNA, vocês têm que ser parecidos, iguais, semelhantes a mim. O tempo todo ali, esse recadinho. E aí nós podemos ver 5 pontos nesse livro. Os sacerdotes são ordenados, né? Essas pessoas importantíssimas aí nesse livro, e aí a gente vai ver que é um livro para eles e para nós, né? O primeiro sacrifício, animais puros e impuros, uma lista, né? Para quem gosta de guardar números e outras coisas e outros detalhes mais, segue uma dica, tá? Tem aí que algum exercício para memória, vai esse. Guardar quais são os animais puros e impuros. Eu surpreendi até com alguns, né? E aí eu entendi porque das pessoas falam da questão da coruja. Oh, coitada da corujinha. Aí eu entendi porque algumas pessoas têm essa questão com elas. As festas religiosas e o ano da libertação. Então são esses 5 aspectos nesse livro que nós vamos abordar em nossas aulas. Em termos de histórias, não há muitas no livro, não. Aliás, praticamente não há muita ação no livro. O primeiro sacrifício ele é oferecido. Alguns sacerdotes caem em desobediência. E aí a gente vai ver essas coisas. Obediência, desobediência. Obediência, desobediência. Consequência, né? Com esses sacerdotes aí. E a questão de como isso afetou não só os dois, né?
como o grupo como um todo, né? Aquilo ficou guardado na memória, uma forma de registro para eles. E aí o restante do livro, né? O restante, né? Quer dizer, boa parte do livro é um monte de quê? De regras e regulamentos que vão instruir, que vão mostrar os israelitas o que eles devem fazer, como eles devem ser, como eles devem andar. E é uma longa lista, eu já falei, né? De animais puros e impuros. Alimentos que os judeus podiam comer e o que eles não podiam. Aliás, uma outra dica, você pode decorar também. O que pode comer ou o que não pode comer. Há regulamentos para tudo, tudo que você imaginar. De sacrifício de animais, fala da questão das doenças de pele, fala da justificação criminal, confecção de roupas, de saúde e segurança e santidade. E aí a gente entende que o nosso Deus é perfeito, né? E importa, né? Se Deus é perfeito, criou as coisas de uma forma tão perfeita, né? Nós, como os filhos, a gente tem que estar nesse processo aí, diariamente. E é um processo diário. O que foi feito ontem já não vale mais, não. Hoje é um novo dia, uma nova conduta, uma nova trilha. E é por isso que a gente tem que ter essas regras, né? Para a gente não esquecer, para as coisas ficarem vivas na nossa cabeça, né? Porque a gente esquece as coisas com muita facilidade. É um livro que deve ser lido como um desafio. E, aliás, eu estou falando para vocês que está sendo um desafio para mim. O tanto que eu estou tendo de pesquisar um tanto de coisa. E muitas vezes a leitura fica difícil. Aí eu tive que consultar algumas pessoas, alguns historiadores, para poder inclusive ver isso. E aí a gente vai ver o seguinte, nesse livro tem uma ênfase na perfeição. Deus perfeito, perfeição. E o que significa que ninguém que tivesse imperfeições poderia servir no tabernáculo. E aí a gente vai entender como é que as coisas de Deus são perfeitas e importa que os seus adoradores tenham o quê? Tentem aí, né? Trilhar esse caminho. E aí nós vamos ver a questão de pessoas impuras, ou seja, que tem ferida, que tem queimadura, que tem doenças de pele. Mulheres no período menstrual, esses todos ficaram fora do acampamento. Lembrando que o povo habitava em tendas, em cabanas, né? E aí Deus ali no meio deles, no centro de tudo aquilo, né? Um lugar todo específico, um lugar em que todos estivessem vendo. E Levítico, ele vai refletir uma época. Ele reflete uma cultura. E aí a gente entende os nomes, os alimentos, os animais. Eram povos o quê? Nômades. Eles caminhavam, eles armavam e desarmavam tendas, né? Lá na Era do Bronze. E aí quando a gente entende essas questões de pessoas caminhando, pessoas trilhando, uma alimentação ali bem própria daquela região, a gente entende as questões de Levíticos e da Bíblia como um todo, né? Por isso é que é tão importante a gente ter informações, né? Do texto e do contexto. E a gente vai observar o seguinte, eram bons, e na época em que eles viviam, né? Acreditava-se, olha só, que somente os perfeitos eram bons bastante para Deus. Ah, se a gente vivesse naquela época. Então, olha só, sacrifício perfeito, animais perfeitos, sacerdote perfeito, 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 perfeito. Olha só como é que a vida era difícil. E aí nós vamos ver o seguinte, sacrifícios oferecidos pelo povo. Nós vamos ver lá em Levítico 17, versículo 5. E para os filhos de Israel, trazendo seus sacrifícios, que imolam em campo aberto, ou seja, que matam, né, no campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda, da congregação, ao sacerdote. Olha a importância do sacerdote. E os ofereçam por sacrifícios
pacíficos ao Senhor. Olha essa palavrinha-chave. Ofertas, né? Sacrifícios, ofertas pacíficas. Não é qualquer coisa, não, tá? A gente vai ver como é que essas coisas a gente percebe em Levítico. Organização, né? Higiene, limpeza, cuidado, fazer as coisas seguindo ordens, seguindo critérios, né? É claro que não precisa exagerar, mas a gente observa isso aqui no livro de Levíticos. E aí nós vamos ver que tinha 5 tipos de ofertas. A primeira era o holocausto, né? O animal de acordo com as posses do ofertante, sem defeito, claro. Então a gente tem ofertas para as pessoas que tinham posses, né? O grupo intermediário e as pessoas pobres, ou seja, todos tinham opções, ou seja, todos tinham a forma própria de ofertar, que é o que a gente vê no livro de Levíticos. Nós temos uma segunda oferta, que é a oferta dos manjares, né? Um bolo. Eu vi um pastor falando que é como se fosse uma pizza sem recheio, sem fermento. É claro que ele tentou, né, trazer essa imagem bem aqui para a gente entender como é que funciona. E essa oferta é uma oferta de gratidão a Deus. Olha a terceira oferta pacífica. Gratidão e desejo de comunhão com Deus. Era boi, carneiro, bode, sem defeito. Oferta pelos pecados. Pecados não intencionais, ou seja, você nem sabe o que está fazendo. Até para isso tinha oferta. Pecado, você sabe o que fez, e pecado para que você não sabe o que fez. Então a gente tem a quarta oferta do pecado, não intencionais, e a quinta oferta, que é da culpa, coisas específicas, né? Você pegava um fato específico e oferecia a oferta por aquilo. Olha só como é que não era uma vida fácil para esse povo, não. Olha só como é que eles tinham que se comportar. Graças a Deus que veio Jesus, né? E aí, todas essas coisas já não fazem sentido. Mas para aquele povo, naquela região, eles tinham que aprender essas coisas, né? Deus estava ensinando as coisas para esse povo, para que as gerações futuras entendessem realmente como é que o plano de Deus é o quê? É perfeito. O plano de Deus é perfeito. E aí nós vamos ver também que tinha festas. Aliás, o povo de Deus gosta de festa, né? E aí tem 7 festas. A festa do sábado. O sábado era o dia era um dia separado. Nós temos a festa da Páscoa, dos pães ázimos, né? Que aí vai estar relacionado com a questão da libertação daquele povo, né? A festa das primícias. A gente tem que lembrar que nós estamos lidando com pessoas que trabalham o campo, a terra, coisas que vêm da terra, né? A festa das trombetas, que aliás devia ser uma festa muito linda, né? Uma festa com muita música. Aliás também, né? O povo de Deus gosta de música. A festa da expiação, a festa dos tabernáculos. E aí a gente tem que lembrar que essa festa dos tabernáculos, eles viviam em cabanas, em tendas. Então tinha uma festa, né? Essa festa era uma forma de estar sempre o quê? Registrando isso, destacando a importância dessa festa, né? Daquele tempo em que eles ficavam o quê? Em que eles viviam em cabanas, e naquele momento eles estavam vivendo assim. Então tinha uma festa que comemorava isso, que registrava isso. Olha como é que é importante a questão das festas, no sentido não só de louvar, de agradecer a Deus, mas também de
trazer a memória, deixar as coisas vivas para o povo. Nós sempre temos que contar, recontar, guardar as coisas, né? E não esquecer das coisas que já aconteceram em nossas vidas, né? E aí a gente entende a importância dessas festas. E é claro que as festas Pentecostes, a gente não pode esquecer. E aí a gente vai ver que tinha festas da primavera, né? Um período muito florido, né? Com flores e tudo mais. Lembrando que com flores, com os frutos e tudo mais. E aí nós vamos já ter um outro período que vai ser a festa específica da época do outono. Olha só como é que é interessante, né? Olha só como a gente, olhando Levítico por essa forma, por essa maneira, a gente entende o seguinte: nós precisamos de regra, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos ter orientação. E aí a importância da Bíblia na vida da gente. Porque senão a gente sai o quê? Fazendo zigue-zague, né? E aí a gente entende que aquele povo, e o que aconteceu com ele? Eles tiveram que fazer um caminho longo para entender, para compreender. Porque apesar das coisas estarem tão visíveis na vida deles, eles esqueciam muito rapidamente. Deus estava ali o tempo todo fazendo intervenções, o povo esquecia. Então a gente vê que Levítico, Deus está mostrando para o seu povo, Deus está literalmente falando para Moisés tudo o que tinha que ser feito. É como se eles estivessem no jardim da infância aprendendo. Então tá, então vamos ensinar passo a passo como vai ser. Essas pessoas todas aí caminhando, todas aí trilhando o deserto, todas aí, né, nessa convivência, né? Você imagina, quando a gente pensa na nossa família, como a família já tem os conflitos e tudo mais, né? Aquela coisa do dia a dia. Você imagina aquelas pessoas todas no deserto caminhando, todas no deserto ali. Olha a quantidade de coisas, de situações que deveriam acontecer. E aí a gente entende Levítico. Por quê? Por que de orientar? Por que de estabelecer estratégias para esse povo? Não era um povo qualquer, era um povo escolhido, era um povo diferente, era um povo que foi o quê? Escolhido por Deus. E como escolhidos, eles tinham que ser diferentes. Por isso, estratégias. E aí a gente vai entender que tem uma legislação sobre o ano da libertação. A gente vai ver lá no final do livro de Levíticos. Como que isso, para a época, para aquele contexto que eles estavam vivendo, era uma coisa super avançada para os tempos que eles viviam. Como que isso representava para aquelas pessoas que estavam ali, né, que faziam parte daquela época, como que era um grande avanço, um povo diferente, um povo preocupado, né? Um povo que a gente vai ver preocupado, inclusive, com as pessoas menos favorecidas. E aí a gente entende Levítico, né? A preocupação de Deus em o quê? Em cuidar do seu povo, em fazer com que o seu povo, né, o siga, mas não o siga de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Siga num processo diferente, num processo em que as pessoas olhem para esse povo e para nós e vejam que somos pessoas diferentes, somos pessoas especiais. E aí, é nessa perspectiva que nós estudamos Levítico, né? Um povo escolhido, um povo especial, um povo diferente, um pai perfeito. Então, se o pai é perfeito, ele quer o quê? Que os seus filhos tenham o quê? Uma sintonia muito grande com ele. E a partir do momento que há essa sintonia, as pessoas ao redor, o mundo percebe quem realmente é filho de Deus.
E aqui, meus queridos, agora, no nosso momento musical, eu recebi essa semana um presente muito especial. Aliás, eu tenho recebido alguns presentes muito interessantes. E essa semana eu recebi uma música de uma amiga que ela falou, Silvana, escuta essa música essa semana. E aquilo falou, né, de uma forma muito especial para mim. E aí eu quero compartilhar esse presente, que foi uma verdadeira bênção na minha vida. Eu quero compartilhar com vocês esse mimo, esse carinho que eu recebi. Vamos ouvir? Ele é o Deus que fez a terra, fez o céu, o mar, o sol e o entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, que em todo o universo tem muito poder. Eu sei que dele é a força que abre as fontes, que estremece os montes e detém o sol. Quem semeia e faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é o Deus da sarça ardente, que ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade é Criador, Deus soberano. Por mais voltas dê o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que esse Deus é o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. É o Deus que faz da água o vinho, e seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que os aleijados possam caminhar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é luz que com seu brilho veio iluminar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é luz que com seu brilho veio iluminar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. No nosso momento de intercessão, no nosso momento de oração, nesse momento super especial na nossa EBD, e segunda-feira, às 21 horas, a nossa igreja tem aquele encontro todo especial. Aí na sua casa também você pode participar. Separe esse período de 1 hora, de 9 às 10, ou dentro desse intervalo, um momento em que a gente está aí numa sintonia grande, né? Esse grande grupo que está crescendo, por sinal, graças a Deus. Então vamos lá, vamos para os nossos motivos de oração. Em primeiro lugar, sempre agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, pela comida, pela nossa roupa. Lendo Levíticos, a gente vai entender a importância dessas coisas, né? As coisas que recebemos de Deus diariamente e que muitas vezes a gente esquece. A vida. Vamos clamar a Deus pelo nosso Brasil. Como esse país precisa do nosso clamor. Os nossos líderes, os nossos dirigentes, as pessoas que ocupam cargo de destaque. Essas pessoas estão aí e elas precisam que Deus realmente possa estar presente no nosso país e que elas sejam tocadas pelo amor de Deus e que elas tenham oportunidade de conhecer o nosso Pai.
e de ter vidas diferentes, né? Condutas diferentes. E mesmo aqueles que já conhecem e que infelizmente não estão dando um bom testemunho. Vamos orar pelas nossas famílias. Família, projeto de Deus. Vamos orar pelas nossas famílias, como as nossas famílias precisam, né? Do nosso clamor diário, a todo momento. Aquelas pessoas que estão longe, que estão afastadas, que precisam aí desse carinho especial, da nossa atenção especial, para que elas sejam atingidas pelo amor de Deus, que elas possam tomar uma decisão e que elas possam ter tempo para estabelecer essa reconexão ou essa conexão com o nosso Pai. Vamos orar pelos nossos missionários. Nós temos missionários na nossa igreja, Daniel e a Magda, na cidade de Paracatu. Nós temos o Tiago e a Isabelle com o projeto Cristolândia, e aquela família bonita, né? E Ana Paula lá em Manaus e a sua família. Vamos orar pelos nossos missionários, os missionários de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Vamos orar pela nossa igreja. Nós estamos aí, né, com grandes desafios. Aliás, os desafios estão só aumentando. E agora nós temos a questão da construção. Vamos colocar isso nas mãos de Deus. As pessoas que vão trabalhar, as pessoas que vão estar aí no dia a dia envolvidas com esse processo, para que Deus esteja abençoando essas pessoas, dando sabedoria e que seja realmente tudo feito para a honra e glória do nosso Pai. Vamos orar pelo nosso pastor Valquimar, essa pessoa tão querida, essa pessoa que está acrescentando tanto, que tem feito toda a diferença em nosso meio, pela sua saúde, para que Deus dê sabedoria, pelas pessoas que estão próximas a ele. Vamos orar pela Lidinha. Vamos orar pela Laís e pelo Saulo, que tem feito um trabalho muito bonito com os jovens, para que Deus abençoe essa família. Vamos orar pelos nossos ministérios, pessoas que estão ocupando cargos, né? Pessoas que estão já desempenhando algum tipo de função e que outras pessoas possam vir também integrar esse grande grupo. Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas ofertas, pelas pessoas que estão dizimando, ofertando, e por aquelas pessoas também que aqui por algum motivo ainda não estão fazendo, para que elas possam fazer num tempo hábil. E vamos orar pelo nosso tesoureiro, pela Comissão de Finanças. Vamos orar pelos idosos e pelos enfermos, esse grupo tão bonito. E pelo nosso bairro, o bairro Padre Eustáquio, onde nós estamos ali, na Rua Itororó. Meus queridos, vamos ler Levítico e vamos aprender como o nosso Deus é bom, é perfeito e Ele quer o melhor para o seu filho, para os seus filhos. Tenha uma boa semana, um bom estudo e até breve, se o nosso Deus quiser. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números,